Hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito de finanças e cristianismo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para falar a respeito desse livro aqui, ó. O que a Bíblia fala sobre dinheiro, do Dr. Augusto Nicodemos, da editora Mundo Cristão. Um livrinho fininho, mas um livrinho essencial se você quer saber alguma coisa a respeito de finanças, cristianismo, dízimos, ofertas. Tudo isso você vai encontrar aqui. Apesar de ser um livro fino, é um livro essencial para que você aprenda sobre esses assuntos. Antes de começar o nosso vídeo, alguns avisos rápidos. Primeiro, as resenhas do nosso canal vão ficar maiores do que estão, viu pessoal? Eu quero falar mais sobre o assunto que eu aprendi e é através desse vídeo que eu vou produzir aqui um pouco de conteúdo. Então, fique acertado, nós vamos ter resenhas maiores do que o normal, tá bom? Segundo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber todas as nossas notificações e também, se você puder, se torne membro do Concílio. Assim você participa dos nossos sorteios. Inclusive, hoje, no lançamento desse vídeo, nós vamos estar sorteando exatamente esse livro lá no nosso grupo exclusivo do Concílio, tá bom? Então, quer participar dos sorteios? É quase um sorteio a cada 15 dias, no máximo. A gente está fazendo o sorteio lá para presentear aquelas pessoas que apoiam o nosso canal. Se você puder, por favor, clique lá embaixo no botão Seja Membro. Só lembrando o seguinte, se você for apenas por causa do sorteio, é melhor nem ir, porque se você não ganhar, você vai ficar frustrado. Agora, se você gosta do canal e ainda quer concorrer aos sorteios, aí você é o nosso convidado, tá bom? Vamos embora falar a respeito desse livro. E eu quero começar falando o seguinte, eu li esse livro pelo Kindle, estou lendo muita coisa pelo Kindle, olha só, ok? É um livrinho fino, um livrinho muito tranquilo de se ler. O livro tem 124 páginas, mas mesmo assim eu fiz 152 destaques. Ou seja, muito destaque, muito mais de um destaque por página. Uma outra coisa interessante é que quando eu fui exportar esses destaques para o meu e-mail, você pode fazer isso através do Kindle, não aceitou porque eu tinha feito destaque demais e eu poderia fazer destaques apenas de 10% do livro e eu fiz de 16% do livro. Então, não aceitaram a minha exportação. Isso revela o quanto eu gostei desse livro, o quanto eu destaquei coisas importantes desse livro e o quanto esse livro é necessário. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu vou falar agora algumas coisas que você pode entender como se eu estivesse falando alguma coisa ruim do livro, e não é. Veja, eu gostei tanto do livro que fiz diversos destaques. Mas esse é um livro introdutório, um livro que vai pegar um apanhado de assuntos e colocar todos eles aqui dentro em um livro pequeno. Então nós temos aqui diversos capítulos. São muitos capítulos, porque os capítulos são pequenos. São 16 capítulos aqui, ok? E cada um desses capítulos vai abordar a questão do dinheiro de uma forma diferente, ok? Então, não é um livro onde você vai pegar um assunto e ir se aprofundando nele. É um livro que vai fazer uma abordagem, um sobrevoo sobre aquele assunto. Então, não é um livro que você precisa, por exemplo, ler o primeiro capítulo para entender o segundo, ler o segundo para entender o terceiro. Não é assim. É um livro que você poderia facilmente abrir em qualquer capítulo e ler e você vai entender absolutamente tudo que o Dr. Augusto Nicodemos está dizendo naquele capítulo. Então, um capítulo não tem necessariamente uma vinculação com o outro, mas todos eles vão falar sobre algum aspecto financeiro na questão cristã, tá bom? Uma outra coisa interessante é que esse é um livro que, se fosse do Iago Martins, ele com certeza não teria esse nome. Esse nome não é polêmico, esse nome não chama para vender, né? Talvez se o Iago Martins tivesse escrito esse livro, o livro se chamaria A Ganância Cristã ou Converta-se e Fique Rico. Por quê? Porque o Dr. Augusto Nicodemos vai falar muito sobre a teologia da prosperidade aqui. Então daria para fazer um título um pouco mais chamativo e dar um pouco mais de interesse àquelas pessoas para comprar esse livro, ok? Por quê? Porque infelizmente as pessoas hoje estão um pouco se importando sobre o que a Bíblia fala a respeito de qualquer coisa, né? Normalmente, se você colocasse aqui, mesmo sendo esse conteúdo um título mais chamativo, a coisa venderia ainda mais. Nesse livro, o Dr. Augusto Nicodemos vai nos lembrar basicamente o óbvio. E o óbvio também precisa ser dito, que é: você não se converte para ficar rico. Você não se torna cristão para ficar rico. Esse é o tema principal desse livro. O cristão não se converte para ficar rico. E Deus nem prometeu
que se você se convertesse, você ficaria rico. Esse é o objetivo central desse livro. Tirar isso da sua cabeça. Se você pensa que ao se converter, automaticamente Deus então agora precisa abençoar os seus bens, o Augusto Nicodemos vai jogar um balde de água fria em você. Capítulos curtos, fácil compreensão o livro, tem perguntas de reflexão no final, então nós temos um livro muito bom para você fazer aí com o seu grupo pequeno. Seria um grupo muito bom para ser compartilhado no seu grupo pequeno ou na sua célula, porque é um livro que vai trazer boas reflexões, inclusive ali no final, com boas perguntas para vocês discutirem aí no seu grupo. Mas simbora, vamos falar a respeito de 3 ou 4 capítulos, tem 16 capítulos, então vai ficar muita coisa aqui que eu ainda não vou comentar, mas através desses 3 ou 4 capítulos eu acho que dá para saber a pegada do livro e dá principalmente para você saber se você quer ou não adquirir esse livro. Simbora! Primeiro, Deus e o dinheiro. Esse é o primeiro capítulo, Deus e o dinheiro. E aí o Dr. Augusto Nicodemos vai começar falando a respeito da definição da teologia da prosperidade. E ele vai falar o seguinte: a chamada teologia da prosperidade é o falso ensino de que é da vontade de Deus que todos os seus filhos experimentem na vida terrena o melhor que os recursos materiais possam proporcionar. Então a teologia da prosperidade prega que se você é filho de Deus, obviamente você vai comer o melhor dessa terra. E o comer o melhor dessa terra é literalmente ser colocado por cabeça e não por cauda. E eu estou citando uma série de jargões aqui da teologia da prosperidade. Então, o Dr. Augusto Nicodemos vai falar, essa teologia é o que eu denomino como teologia da prosperidade. E ele vai falar que as pessoas que estão dentro das igrejas que pregam essa teologia são de 2 grupos. Ou elas estão lá porque elas são ingênuas e ignorantes a respeito desse assunto e estão sendo realmente enganadas por esses pastores, ou elas estão lá por causa da sua própria cobiça. Elas querem estar num lugar onde elas possuem a validação da sua cobiça do coração. Elas querem ser ricas, elas querem ser famosas e poderosas, e nada melhor do que ir para a igreja e escutar que Deus quer que você seja assim, rico, poderoso. Então, elas estão lá por causa das suas próprias cobiças. E aí, ele vai dizer o seguinte: as pessoas que vão lá, seja por ignorância, seja por cobiça, normalmente elas acabam se desiludindo ao perceberem que não é bem assim, que Deus não dá prosperidade para todos de forma igual. Segundo, são revoltadas com Deus, porque, afinal de contas, alguém falou para elas que Deus prometeu para elas que elas seriam ricas. E aí elas acabam não sendo, elas ficam revoltadas. Ou elas acabam ficando ali porque Deus acaba prosperando. Não sei nem se é Deus, se eu posso falar assim dessa forma. Mas elas acabam prosperando e aí elas ficam ali porque, afinal de contas, a sua cobiça está sendo alimentada domingo após domingo. Então, normalmente vão ter essas 3 reações: desilusão, revolta ou alimento para a sua cobiça. E aí o Dr. Augusto Nicodemos vai pontuar uma coisa bem interessante. Muitas igrejas não querem se parecer com as igrejas que pregam a teologia da prosperidade e elas acabam, então, não falando sobre esse assunto. Acabam deixando os seus membros sem ter conhecimento sobre esse assunto. E isso é um erro. Ou seja, se você não quer se parecer com a teologia da prosperidade, você precisa pregar de forma correta o assunto do dinheiro na Bíblia. E não deixar esse assunto velado como se fosse um assunto que não pudesse ser tocado. E eu devo dizer que eu tive uma estranha sensação quando eu visitei a primeira igreja presbiteriana aqui de Goiânia, na época em que o Dr. Augusto Nicodemos era o pastor lá. Eu ia lá de vez em quando para ouvi-lo pregar. Eu gosto muito das pregações e gosto muito do Dr. Augusto Nicodemos. Mas eu devo dizer que eu fiquei assustado da forma que era tratado esse assunto do dinheiro lá dentro da primeira igreja presbiteriana aqui de Goiânia. Porque quando ia recolher os dízimos e as ofertas, a impressão que eu tinha era que era praticamente um pedido de desculpa. Era mais ou menos, olha, nós vamos ter que recolher os dízimos e as ofertas. Olha, vocês nos perdoem, mas infelizmente a gente tem que fazer isso. Eu não sei se eu estava tão envolvido com a teologia da prosperidade, porque eu vim de uma igreja neopentecostal, mas eu assustei, porque a impressão que eu tinha é que eles quase estavam pedindo desculpa por fazer uma coisa que a Bíblia ordena. Eu fiquei muito assustado. Eu cheguei a comentar com alguns amigos, falei, eu achei muito estranho, porque pareceu assim que era um momento constrangedor do culto, fazer esse momento, quando deveria ser um momento como qualquer outro, de adoração a Deus através das nossas finanças. Então, eu me assustei. Então, eu devo dizer que esse ponto aqui eu concordo com Augusto Nicodemos, até porque eu vi isso acontecendo aqui
comigo. Muito bem, para finalizar esse capítulo, ele vai falar como deve ser a pregação correta a respeito de dinheiro em uma igreja teológica, bíblica e centrada em Cristo. Primeiro, toda riqueza pertence a Deus e Deus faz dessa riqueza o que Ele quiser. Essa é a primeira pregação, é o primeiro ponto quando uma igreja vai pregar sobre dinheiro e não quer se confundir com a teologia da prosperidade. Ela precisa pregar que Deus é o dono de toda a riqueza e Ele faz com ela o que Ele quiser. Ele não é obrigado a te dar nada. Então, fique tranquilo, porque se você ganhar, é apenas graça de Deus. Segundo, Deus tem um plano para os recursos que Ele confia em você. Isso é uma outra coisa que precisa ser difundido. Quando se fala sobre dinheiro, você precisa entender que todo recurso que chega na sua mão, Deus tem um plano para ele. E qual seria esse plano? Bem, primeiro, te sustentar nas suas necessidades. Segundo, abençoar outras pessoas. Sim, Deus coloca dinheiro na sua mão para que você abençoe com recursos também outras pessoas, através da sua generosidade. Terceiro, Deus coloca recursos nas suas mãos para você sustentar ou ajudar a sustentar a obra de Deus. E por fim, Deus coloca dinheiro na sua mão, recursos na sua mão, para que você seja grato, para que você entenda o papel da gratidão. Muito bem, esse foi o primeiro capítulo, ok? Vamos para o segundo capítulo. Como eu disse, as resenhas vão ser um pouquinho maiores, então paciência. Se você quer resenhas um pouco mais superficiais, não vai acontecer mais aqui nesse canal, ok? Eu quero trazer sempre resenhas um pouquinho mais minuciosas a respeito daquilo que eu gostei, conversar com você, você colocar nos comentários e, acaso você queira, você possa comprar o livro também. Segundo capítulo, no segundo capítulo nós temos o título O que Jesus diz sobre a riqueza. E aí, nesse capítulo nós vamos ter uma apresentação ali do Sermão do Monte, o que Jesus fala sobre dinheiro no Sermão do Monte. O Dr. Augusto Nicodemos vai nos informar que Jesus falou muito sobre dinheiro, falou mais sobre dinheiro do que sobre amor. Então isso revela que Jesus tinha uma preocupação a respeito de como nós trataríamos a questão do dinheiro. E lá no Sermão do Monte, ele diz a respeito de uma parte específica do Sermão do Monte, onde fala para nós não acumularmos riquezas aqui na terra, mas a gente acumular riqueza lá no céu. E ele vai então discorrer a respeito disso, fazer os contrastes, mas tem duas coisas muito interessantes a respeito desse versículo específico. O primeiro é como a Igreja Católica interpretou esse versículo ao longo da sua história. A Igreja Católica interpretou esse versículo de forma tão direta que ela acredita que realmente você pode acumular riqueza no céu a ponto de depois você poder, inclusive a igreja, distribuir essa riqueza acumulada por você a outras pessoas que não conseguem acumular o mesmo tanto de riqueza. Literalmente uma espécie de empréstimo, entendeu? Então, deixa eu tentar explicar isso. Imagina o seguinte, Paulo foi um homem muito importante da igreja. E aí para a Igreja Católica, Paulo acumulou riqueza no céu que dava para além da sua salvação. Então, Paulo foi salvo, subiu aos céus, mas ele tinha um extra. Ele tinha ali um crédito. E aí esse crédito poderia ser utilizado pela igreja para outras pessoas. É dessa forma que a Igreja Católica interpretou. Eu não sei se ela continua interpretando dessa forma, mas eu acho que sim. Eu acho que ela continua interpretando que os santos possuem essa riqueza maior, esse acúmulo de riqueza no céu, e que então a igreja pode inclusive vender uma parte dessa riqueza para as outras pessoas que não conseguem atingir toda essa riqueza. Isso é um fato importante e interessante. E uma outra coisa é que eu gostaria de ter um estudo um pouco mais aprofundado de quando Jesus fala não acumuleis riqueza aqui na terra. O Dr. Augusto Nicodemos vai falar que isso é um princípio e não um mandamento. Vai falar, olha, isso aí é um princípio para que você perceba que você pode ter bens, que você pode ter riqueza, mas que você deve estar preocupado com o seu acúmulo de riqueza no céu. Eu não sei se é bem isso o que o texto está falando. Jesus foi muito direto. Não acumuleis riquezas. E eu não sei, e aqui eu faço uma meia-culpa, eu não estou colocando nenhuma pecha no pastor Augusto Nicodemos, não. Mas é um pensamento meu próprio. Eu não sei se a gente começou a interpretar esse versículo como apenas um princípio para nos dar a possibilidade de acumular riqueza aqui. Entendeu? A gente começou a acumular riqueza, aí tinha esse versículo é muito direto, não acumuleis riquezas. Aí, ao invés da gente interpretar ele dessa forma, a gente interpreta como, não, isso é apenas um princípio. Sinceramente, eu tenho lá as minhas objeções a respeito disso.
Mas aí o Dr. Augusto Nicodemos vai falar a respeito disso, dos princípios que você deve ter, e ele vai terminar esse capítulo com duas citações importantes. Vai falar o seguinte: a melhor forma de fugir dessa tentação de acumular riqueza é pela generosidade. Dar, contribuir, ofertar, oferecer, é assim que quebramos o poder que o dinheiro exerce sobre nós. Podemos afirmar que o maior desafio da igreja hoje não é o islamismo, o marxismo, o ateísmo, mas o materialismo que permeia nossa cultura, que contamina a igreja, produzindo consumismo, avareza, mesquinhez, insensibilidade para com a obra de Deus e, no caso de líderes, uma visão empresarial da igreja. E eu nem vou comentar sobre essa visão empresarial, isso daria um problema danado. Nós teríamos ali o terceiro capítulo sobre ganância, e nesse terceiro capítulo o Dr. Augusto Nicodemos vai falar a respeito daquela parábola do homem rico, que era muito rico e que ficou cada vez mais rico, e ele falou então que ia construir celeiros maiores para acumular ali as suas riquezas e que ele ia esbanjar agora das suas riquezas. E ele vai nos falar a respeito dos problemas e o que essa parábola ensina. Essa parábola ensina várias coisas, mas o Augusto Nicodemos vai destacar 3. Primeiro, aquele homem, ele não pensava em ninguém além de si próprio. Se você ver todo o texto ali da parábola, você vai ver que ele pensa nele, nele e nele. Ele não pensa em mais ninguém, ele não pensa em dividir a sua riqueza, ele não pensa em dar com generosidade, ele não pensa em mais nada, ele só pensa nele. Segundo, ele não pensava em Deus. Ele nem pensava que aquilo que ele tinha era graça de Deus. Ele acreditava que ele conseguiu com o seu próprio esforço, trabalhando. E aqui eu vejo uma séria relação com nós hoje. Quando a gente conquista alguma coisa, nós muitas vezes não temos essa noção, né? De que tudo foi graça de Deus. Você pode ter trabalhado, você pode ter virado a noite, ainda assim foi graça de Deus. A gente normalmente nos testemunhos a gente conta, né? O que a gente fez, o quanto a gente labutou, o quanto a gente fez, o quanto eu estudei, e esquece que mesmo com todo o seu esforço foi graça de Deus. E terceiro, os planos daquele homem não iam além dessa vida. Ele só pensava no aqui e no agora, ok? Ele não se preocupava com o que ia acontecer no além-vida. E aí o Dr. Augusto Nicodemos termina esse capítulo dizendo o seguinte: Jesus termina a parábola com essa aplicação. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Nisso estava a loucura daquele homem. Ele viveu toda a sua vida enriquecendo-se, sem se preocupar em enriquecer diante de Deus. Viveu rico, mas morreu mendigo. Muito bem, o último capítulo que eu quero compartilhar com vocês, porque esse é um pouquinho maior e tem muita coisa interessante, é a teologia da prosperidade. Pessoal, se a minha voz estiver esquisita aí, eu estou com uma grave crise de refluxo, a minha garganta está indo embora, então pode ser esse o problema e não a edição. Teologia da prosperidade. Esse é o capítulo que eu quero comentar um pouquinho mais profundamente com vocês. O Dr. Augusto Nicodemos vai apresentar a teologia da prosperidade e ele vai trazer logo no início algo muito interessante, que é por que é que as pessoas não percebem a heresia da teologia da prosperidade. E ele, logo no início, deixa muito claro por que é difícil você identificar a teologia da prosperidade como uma teologia herética. E aí ele diz o seguinte: uma das razões da dificuldade dos evangélicos de perceberem o erro teológico da teologia da prosperidade é que ela difere das heresias clássicas. Ela não nega diretamente nenhuma das verdades fundamentais do cristianismo, como ocorre, por exemplo, com a visão sobre a pessoa de Cristo, defendida por mormons e testemunhas de Jeová. A questão é de ênfase. A teologia da prosperidade, semelhantemente à teologia da libertação e ao movimento de batalha espiritual, identifica um ponto biblicamente correto, abstrai-o do contexto maior das Escrituras e utiliza como lente através da qual faz uma releitura de toda a revelação, excluindo as passagens que não se encaixam em sua definição. Então, qual que é o erro? E esse erro pode ser qualquer tipo de teologia. Pega um assunto, um único assunto bíblico, e aí depois começa a filtrar todas as outras passagens das Escrituras através daquele assunto. E é isso que a teologia da prosperidade faz, é isso que a teologia da batalha espiritual faz, ou seja, tudo é batalha espiritual, tudo, absolutamente tudo é definido por batalha espiritual. Na teologia da prosperidade, tudo é uma questão da prosperidade. Da confissão positiva, tudo é uma questão de você confessar certo ou qualquer coisa nesse sentido. Do legalismo, tudo é uma questão de do que pode e do que não pode fazer, tá vendo? Todas essas heresias, elas têm isso em comum. Elas pegam uma parte da Bíblia e transformam como se fosse no todo. O resultado é uma religião tão diferente da Bíblia que dificilmente poderia ser considerada cristianismo
pelas igrejas históricas. E assim nós começamos o Augusto Nicodemos falando sobre a teologia da prosperidade. Por que esse capítulo da teologia da prosperidade é tão importante? Porque o Dr. Augusto Nicodemos vai trazer para nós algumas coisas e dizer, olha, nisso a teologia da prosperidade acerta, mas ela acerta nisso e erra nisso. E aí eu achei bem interessante ele reconhecer algumas coisas nas quais a teologia da prosperidade acerta. E aí ele começa dizendo o seguinte, ó, uma das coisas que a teologia da prosperidade acerta é em fazer ou em ensinar que Deus tem prazer em abençoar seus filhos com bênçãos materiais. Então isso é um acerto da teologia da prosperidade. Mas aí ela erra ao dizer que toda bênção material é um direito da pessoa e não graça de Deus. Então, acerta em dizer que Deus abençoa com bênçãos materiais, mas erra ao dizer que aquelas bênçãos materiais é um direito adquirido. Tome posse, é a sua herança, esse tipo de coisa. Ok? Você precisa entender que toda bênção, inclusive a bênção material, é graça de Deus e não um direito seu. Próximo. A teologia da prosperidade acerta ao ensinar a oração a Deus por bênçãos materiais. Então, quem está dentro dessas igrejas sabe que a gente ora muito para Deus liberar bênçãos espirituais para nós. Mas o problema é que quando você não recebe o que você quer, quando você não recebe aquilo pelo qual você está orando, é interpretado como falta de fé. Traduzindo, tudo que você pedir, você vai ganhar. Se você não ganhar, para aquilo que você não ganhou, é falta de fé. Esse é um erro da teologia da prosperidade. Um outro erro, e aí nesse não tem acerto nenhum, é sobre a declaração profética ou confissão positiva. A ideia de que se você falar, de que você repetir algumas passagens das escrituras, isso vai fazer acontecer na sua vida. Então, você pega lá quando, por exemplo, Deus abençoou Abraão de uma determinada forma financeiramente. Aí você pega o texto onde Deus fala para Abraão e a bênção que ele liberou sobre Abraão, e aí você começa a repeti-lo e tentar colocar isso sobre você. E achar que então, se você está orando a Bíblia, se você está confessando a palavra de Deus, Deus então vai ser obrigado a te dar. Ora, Deus prometeu aquilo para Abraão, não para você. Para você ele pode ou não te dar. Mas o fato de você repetir aquelas palavras não vai fazer Deus, obviamente, te dar tudo o que você quer. Próximo. A teologia da prosperidade ensina sobre a entrega de dízimos e ofertas. Isso é verdade. Mas o ensino de entrega dos dízimos e ofertas é permeado por erros teológicos, como, por exemplo, o devorador, o gafanhoto, ou então aquela questão da semeadura e colheita. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Ou seja, ela acerta ao falar que existe a questão do dízimo e da oferta, mas a intenção por trás do dízimo e da oferta é mais importante, inclusive, daquilo que você dá. Se você está dando para que o devorador cesse na sua vida, se você está dizimando e ofertando para que você tenha uma colheita, a sua intenção está equivocada. Porque o dízimo e a oferta deveria ser a expressão de gratidão do seu coração por tudo que Deus já te deu. E não como um investimento. Vou investir aqui porque Deus me prometeu a dar 60, 100, então é 30, 60 ou 100 vezes mais. Não é por isso que você deve. É gratidão. Por fim, a teologia da prosperidade acerta ao ensinar que existe uma esfera espiritual, ou seja, que existem demônios e existem seres malignos. Mas ela erra ao dizer que toda a pobreza é culpa da influência dos seres malignos. Existem outros fatores que fazem com que uma pessoa se seja pobre. Primeiro, não é falta de fé. Segundo, nem todo cristão vai ser rico. Terceiro, nem toda pobreza é influência demoníaca. A pessoa pode ser um irresponsável, por exemplo. Ela não sabe lidar com dinheiro e por isso ela é sempre pobre, porque tudo que ela ganha, ela gasta. Então, existem N fatores que fazem com que uma pessoa seja pobre, e não apenas a influência de seres malignos. Muito bem, para finalizar, a teologia da prosperidade destaca a importância e o poder da fé para obtermos o que pedimos a Deus. Mas ela erra porque a fé não determina a resposta de Deus, que pode ser contrária ao que pedimos. Você pode pedir uma coisa com a fé que você quiser, seja a pessoa com mais fé no mundo, mais fé que Abraão, e Deus ainda assim disser não. Não vai ter. A sua fé não flexiona Deus, ok? Deus não quer te dar alguma coisa e aí você pede com fé e aí Deus é obrigado a te dar porque afinal de contas você pediu com fé. Esse é um erro. E aí ele termina esse capítulo dizendo o seguinte:
Deus não é nosso devedor. Deus não é obrigado a nos conceder bens materiais como um tipo de barganha por nossa fidelidade em dízimos e ofertas, campanhas ou propósitos firmados. Deus não nos deve absolutamente nada. Tudo que dele recebemos é meramente por sua graça e misericórdia. Agora, olha isso. Tudo que Deus nos dá, vem com um bilhetinho em que nós podemos ler cortesia do Todo-Poderoso. Tudo que você recebe vem com esse bilhetinho. É cortesia, é graça e não direito. Pois bem, pessoal, tem outros capítulos, como eu disse, são 16 capítulos, eu falei apenas sobre 4 aqui. Ele vai falar sobre os mercadores da fé, vai falar sobre mordomia cristã, um capítulo bem interessante. Sobre dízimo no Antigo e no Novo Testamento. Será que o dízimo é do Novo Testamento? Tem um capítulo inteiro deixado para isso daí, onde o Dr. Augusto Nicodemos vai falar a respeito do dízimo no Novo Testamento. Ele vai falar sobre você combater a sua ansiedade, se você gasta demais, né? Como é que você faz para combater a sua ansiedade, ou se você tem segurança sobre se Deus vai ou não vai te sustentar. E também vai falar sobre bens materiais em Provérbios. Um bom capítulo de se ler, talvez um dos que eu mais me deleitei. Achei bem interessante esse capítulo. Outros capítulos que nós temos ali também são bem interessantes, tá bom? Muito bem. O que a Bíblia fala sobre dinheiro do Dr. Augusto Nicodemos? Mundo Cristão vai levar 8 mochés. Isso mesmo, 8 mochés. Um livro que, se você quer começar a entender esse assunto, é por aqui, viu, pessoal? Começar a entender assunto de dinheiro nas escrituras, comece por esse livro. E esse livro é uma ótima pedida para você presentear pessoas que estão em igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Esse é um ótimo presente para você dar para essas pessoas. Esse é um livro que pode libertar muitas pessoas da teologia da prosperidade, tá bom? Muito bem, você já sabe, ficou interessado no livro, o link está lá embaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, se puder, torne membro. E pessoal do Concílio, vamos lá sortear esse livro para vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Mas simbora, terminando aqui, ainda tem que gravar um outro vídeo.